Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com a Resenha Glicogênio. Então, antes da gente começar a nossa resenha aqui com o nosso convidado de hoje, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos de vocês, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Hoje a gente vai bater um papo pra lá de especial com o fisioterapeuta e tem outras coisas vindo aí por aí também. Bom, Paulo Vergari tem a clínica aqui em Atibaia. Eu vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar. Fala um pouquinho aí. Tudo bom, Ecleia? Obrigado pelo convite. Obrigado aí mais uma vez. Bom, eu sou formado já tem aproximadamente 15 anos. Sou natural de São Paulo, mas acabei vindo para Atibaia muito cedo, com 7 anos. Fiz minha graduação aqui na cidade ao lado, Bragança Paulista. E assim, o sonho de qualquer menino, acho que é futebol. Qualquer garoto, eu lembro de eu jogando bola o dia inteiro. Não tinha uma habilidade muito boa, aí a gente resolvi ir para outro lado. Meu pai sempre trabalhou nessa área de esporte, né? Então eu sempre acompanhei muito os treinos dos times profissionais e tudo mais, e sempre tinha um sonho de participar das atividades de alguma maneira. Foi quando daí eu comecei a conhecer um pouquinho mais da reabilitação esportiva, da fisioterapia, fiz minha graduação nessa área, tenho pós-graduação na área de ortopedia esportiva, biomecânica do exercício, e atualmente estou fazendo uma graduação na Escola Paulista de Medicina relacionada à reabilitação esportiva. É uma área que eu sou apaixonado, tenho uma clínica aqui em Atibaia, comecei com consultório, atendimentos particulares, e hoje, graças a Deus, a gente está aumentando nosso espaço cada vez mais. É um vasto currículo aí, galera. Você falou que você tem a clínica aqui. Fala aí pra galera onde fica a tua clínica. A clínica fica próxima do Hospital Novo, tá? Na Rua Alberto Luiz Vieira dos Santos, número 400, na Vila Santista. Aí, galera, já não toma nota, hein? É uma clínica especializada em ortopedia esportiva. Temos também um estúdio de pilates, tá? Que acaba sendo muito importante para alguns tratamentos, principalmente de coluna. Onde a gente visa sempre a individualidade, especificidade, quando é relacionado a um atleta, procurar reabilitar da melhor maneira possível. Bacana. Bom, pegando esse gancho aí, que o Paulo disse que gosta, né, e ele se aperfeiçoou no futebol, você trabalhou com o time de futebol Bragantino. Isso. Né? Fala pra gente, conta como que é trabalhar com um atleta profissional. E você, lá na tua clínica, você também tem os atletas amadores, assim como eu. E tem profissionais também. E tem profissionais Só que daí eles também. procuram de maneira particular, ou o clube entra em contato com a gente, pede um acompanhamento mais de perto deles, né? Como que é essa diferença? Eu tive algumas experiências no futebol. Eu trabalhei aqui no Esporte Clube Atibaia, onde o projeto foi muito legal, no ano de 2016 até 2018, onde a gente até foi campeão paulista na época. Tivemos o acesso à Série A2, fizemos um departamento médico bem legal, uma equipe, comissão técnica, foi um trabalho bem bacana, onde a gente teve baixos índices de lesões, conseguimos tornar referência o esporte, o futebol profissional na cidade. Depois eu fui trabalhar na Itália, num time de futebol também, recebi um convite, fui para lá, tive uma experiência legal fora do país, que era um grande sonho meu, trabalhar fora do país num time profissional. Acabei voltando. Recebi o convite aí do Red Bull Bragantino, quando teve a fusão do Red Bull Brasil com a equipe do Bragantino. Foi uma experiência bem legal. O esporte de alto rendimento é uma dinâmica totalmente diferente, é uma cobrança totalmente diferente, mas são coisas que acabam sendo o nosso combustível no dia a dia. Muitas vezes a gente até sente falta dessa adrenalina, dessa correria, dessa cobrança. Eles se cobram muito. Isso, a gente tem muitas metas, né, muitos objetivos. Os objetivos são sempre bem mais rápidos do que um atleta amador. O atleta amador, ele, como aquilo ali não é o ganha-pão dele, muitas vezes a gente não tem que pular etapas, não tem que... dá para seguir certinho. Isso, dá para a gente seguir os protocolos certinhos da reabilitação. Muitas vezes no esporte de alto rendimento, não. A gente tem que pular etapas e lá na frente a gente... acaba corrigindo, ver o que dá para fazer durante uma pré-temporada, durante o intervalo de férias, né? Entendi. Falando em futebol, lógico, né? Tem várias atividades que requerem impacto, né? São movimentos mais bruscos. Falando do futebol, quais são as principais lesões
dentro do futebol e como elas são tratadas? Tá. As lesões bem comuns que a gente tem no futebol, que são as contusões, e lesões musculares, que acaba sendo o carro-chefe de lesões não traumáticas, tá? É muito comum a gente ter lesão em posterior de coxa, reto femoral, adutor, tá? Aí vai variar muito do público que a gente tiver falando, o público-alvo, porque se for sedentário vai ser algum tipo de lesão, se for um atleta de alta performance acaba sendo outros tipos de lesões. Os entorses de joelho e de tornozelo acabam sendo bastante corriqueiros também, tá? Onde a gente tem um dos maiores vilões dessa modalidade, que são as lesões de ligamento cruzado anterior, onde a gente leva um grande tempo de recuperação. Tá? Quanto tempo, mais ou menos? Então, os protocolos, eles pedem para a gente chegar muito próximo de 9 meses da reabilitação. Então, se a gente for ver, acaba perdendo praticamente uma temporada inteira. Tá? Alguns anos atrás, os atletas eram liberados com 5, 6 meses, mas daí se viu que tinha um alto índice de reincidência. Então, os protocolos mais conservadores hoje em dia pedem para estabelecer de 8 a 9 meses. Tá? É claro que cada caso é um caso, tá? Existem alguns testes, algumas avaliações que a gente acaba fazendo, onde muitas vezes os números estão otimizados, está muito bem, e a gente consegue trabalhar em cima dessa margem. E esse protocolo muda de atleta para atleta? Tem atleta que responde mais rápido? Sim. Aí existe a questão de individualidade de cada atleta, né? É igual uma academia. A gente pode dar o mesmo treino para um número determinado de pessoas, cada uma vai responder de uma maneira. Então tem a questão de memória celular, de como o atleta ele leva a sua alimentação, o seu repouso, que são outros fatores bastante importantes, sua hidratação. Muitas vezes a gente acha, atleta de alto rendimento, ele sabe o que faz. Mas não, a gente chega... Tem vezes que a gente vai fazer questionário com o atleta, pergunta sobre repouso, quanto tempo ele dorme por dia. Aí o cara dorme... Eu não durmo. Existem os dois extremos. Ou o cara dorme o dia inteiro, quando não tem treino, ou o cara dorme poucos minutos, dorme picado, fica jogando videogame. É muito comum o atleta ficar jogando videogame em concentração, porque é monótono. A questão de hidratação. Olha, que interessante, eu não sabia questão disso. de hidratação. Uma que baralho, é muito frequente em concentração de jogador, porque fica confinado, né? É quase um confinamento. Sim. E a outra é videogame, que é o passatempo deles. Então, véspera de jogo, 2, 3 horas da manhã, tinha atleta que ficava acordado. Então a gente orienta, muitas vezes não é nem por maldade, por falta de conhecimento, sim. Questão de hidratação. Muitas vezes não... você fala, quanto você toma de água? Eu tomo bastante, eu tomo 1,5 litro. Pra gente que sabe, nada, exatamente, ainda mais para um atleta. Aí você vê que o índice de lesão dele muscular é altíssimo, porque o músculo é composto de água. Então, se ele não tem uma boa hidratação, uma boa alimentação, um bom sono... É um equilíbrio, né? Um equilíbrio de tudo ali, exatamente. Tem que ir passando por tudo. Não adianta você só treinar, fazer treino de força, se as outras variáveis você não estiver trabalhando junto. Bom, vou aproveitar falando de futebol, né, que exige aí muito, vou passar para a corrida. Vamos lá. Já atende muitos corredores? Sim, bastante. Quais são as lesões aí? As lesões chefes para a corrida, aí vai variar do tipo de modalidade que o atleta faz, né, o esportista recreacional. Mas as mais corriqueiras são as direcionadas para a corrida, a síndrome femoro-patelar, que é aquela dorzinha na frente da patela. Tá? A famosa. A síndrome do trato iliotibial, que é aquela dorzinha lateral. Sim, que tá? eu também tenho. Já teve. Já tive. As canelites, que é muito comum para quem está iniciando. Tá? Fratura por estresse. Essa ainda não. Deus quiser, tá? Não. Então a gente tem algumas que... As tendinites de glúteo, de musculatura de posterior, tá? De tendinite de pata de ganso, patelar, são algumas mais corriqueiras da... O que você indica aí para esse corredor, para evitar essas lesões? Tá. Lógico, uma vez você se expondo, né? Tem gente que treina 3, 4, 5 vezes. O que você recomenda? Assim, o importante, no caso de você começar uma atividade esportiva, é a gente fazer uma avaliação para a gente ver como que está a sua capacidade física, tá? Muitas vezes a pessoa acha, vou comprar aquele tênis de R$2.000, vai resolver o meu problema, eu consigo correr 42 quilômetros. Não assim não que a gente pensa. Na verdade, assim, o tênis vai ter alguma importância, o tênis ser confortável, o tênis... Aí vai depender se você quer um tênis para ter uma absorção passiva ou não.
Mas o principal é o quê? A gente ter uma capacidade física que aguente a demanda daquele período, tá? Por isso que treinador de corrida, ele bate bastante na questão de volume, de mensurando o volume e fazer um aumento progressivo dessa carga, tá? Geralmente ele faz uma periodização de quando você vai ter o campeonato, vai ter aquela prova específica, e ele trabalha isso, e aí ele vai trabalhando gradativo em cima daquilo. Por que que faz isso? Porque a gente está preparando o seu corpo de maneira progressiva e gradativa para ter uma resposta adequada para aquela demanda que você vai ter, tá? Então muitas vezes a pessoa acha que, comprei um tênis, vou correr 5. Aí o 5 já não é mais suficiente. Vou correr 10, vou correr 15. Será que seu corpo está preparado para aquilo? Muitas vezes não. Por isso que é legal sempre estar fazendo um preparo, acompanhamento com ortopedista, fisioterapeuta, nutricionista, toda a equipe multidisciplinar. É uma equipe, realmente é uma equipe, né, que a gente tem que ter. Porque assim, a partir de um momento, deixa de ser uma coisa de saúde recreacional. Conforme você for aumentando o volume e intensidade, e é uma coisa que acaba viciando o praticante. Então acaba tendo que ter um acompanhamento de diversas especialidades. É muito comum no esporte a gente ter casos de infarto, e aí a gente vê que a pessoa nunca fez um teste ergométrico. Então você tem que procurar o cardiologista, tem que procurar os profissionais adequados para determinadas áreas. Não é simplesmente comprar o acessório, isso em todas as modalidades, futebol, vôlei, crossfit, beach tênis. Beach tênis tem um monte de praticante hoje em dia, virou moda. Assim como o ciclismo há 2, 3 anos atrás. Agora é o beach tênis. Mas será que as pessoas estão preparadas para fazer tudo isso? Muitas vezes não. Né? Exatamente. Tem que ter um corpo forte, né? Não adianta eu simplesmente ir lá, porque o cara começa com 15, 20 minutos, mas vai ver depois como é uma coisa prazerosa. E muitas vezes o beach tênis, por exemplo, não tem um gesto muito elaborado esportivo, não é uma técnica muito apurada, perto de um tênis. Sim, que tem mais recurso, mais movimento. Muitas vezes o cara pega amor por aquilo ali, começa a fazer 2 horas todo dia, vai somando a carga, volume, tem um volume muito alto, a chance dele ter uma lesão é muito grande, tá? Então, até a questão de lesão varia muito do quanto disposição a gente está tendo para aquele esporte e se o nosso corpo está capaz de aguentar aquilo ali, tá? Então, assim, eu diria que mais importante do que a gente saber qual modalidade é mais lesiva, é mais importante a gente saber se o corpo está preparado para aquele tipo de atividade. E pegando isso daí, o nosso corpo, ok. Muitas vezes eu já passei em ortopedistas que me recomendaram a parar com a corrida. Né? Só que é um amor, eu gosto, eu estou assim, viciada na corrida. Então, o que uma pessoa que gosta muito de, ou seja corrida, seja beach tênis, seja lá o que for, o que você recomenda? O que essa pessoa precisa fazer? O que esse atleta amador precisa fazer para ter todo o preparo? Você, ok, você vai fazer, de repente você não vai chegar numa alta performance, ok. Mas o que a gente tem que fazer para evitar uma lesão? Não, você está ali, está exposto a uma lesão, ok. Mas o que a gente pode fazer? Quais são? O que você recomendaria? Assim, o acompanhamento de um cardiologista é primordial, tá? Uma nutricionista para ela ver os macros e micronutrientes do nosso dia a dia, se está de acordo com o nosso gasto energético. Um fisioterapeuta, onde ele vai mensurar todos os nossos grupos musculares, vai fazer alguns testes funcionais específicos para a modalidade de força, de flexibilidade, tá? Sua capacidade em geral, para ver se você está apta àquela modalidade, naquele volume, naquele momento. Eu acho muito ruim a gente privar as pessoas de alguma atividade. Eu acho que isso leva uma frustração e uma depressão muito grande, tá? Com certeza a corrida te trouxe muito mais benefícios do que malefícios, tá? A corrida... Com todos os percalços, com todos os problemas que a gente vai enfrentando ao longo Então, assim, é questão de dosar. Água demais mata a planta, água de menos mata a planta, então a gente usa isso como critério. Vamos diminuir o seu volume, vamos diminuir sua intensidade e aumentar de acordo com aquela resposta. Sentiu dor? Reduz um pouquinho, aumenta os intervalos de descanso, mas eu acho que a gente privar... É claro que tem casos que a gente tem que Opa, né? É um caso de alerta, mas geralmente são a minoria. O que você me fala da musculação? Musculação é primordial para quem pratica atividade esportiva. Geralmente é para todas, né? Para todas as modalidades. Ela é um complemento
absurdo. O pessoal fala, mas eu faço tal esporte, substitui? Não substitui. Eu já ouvi, Paulo, assim, se for para você escolher uma única coisa, eu já ouvi. Faça musculação. Exatamente. Isso isso não é mito, isso é porque ela que vai preparar a gente para as outras modalidades. É claro que o gesto esportivo conta muito, tá? O controle neuromuscular de determinado esporte, mas a musculação que vai praticamente preparar e fazer uma musculação correta, com acompanhamento, sim, muitas vezes direcionada para o seu esporte, a gente consegue minimizar bastante algumas lesões. Bacana. Eu quero falar um pouquinho sobre o CrossFit. Bom, CrossFit ele é visto, né, dentro de algumas pessoas ali como um vilão. Isso. Ele é mesmo um vilão? Na verdade, isso é muito contraditório, né? Durante muitos anos se queimou o CrossFit de uma maneira, não faça, foi muito tal. mal falado. A gente vê até alguns fisioterapeutas falando de uma maneira bem pejorativa. Eu não sou dessa linha, eu acho que aquela questão de toda modalidade tem seus prós, seus a favores, seus contras. Então vai mais do que público que vai fazer, quando vai fazer, quem que vai fazer, de que maneira vai fazer, tá? Todo esporte pode ser adaptado, toda modalidade pode ser adaptada, ajustada de acordo com o público-alvo. O CrossFit, se a gente for ver, é uma modalidade que ela junta bastante, ela acaba adquirindo bastante modalidade esportiva, como ginástica, como levantamento de peso, corrida, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para aquilo. Tem modalidades aí que levam anos para a gente aprender a técnica esportiva. E o CrossFit muitas vezes mistura isso e a pessoa em 2, 3 meses acaba fazendo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Aonde a gente está praticando, de que maneira está praticando. Tem que saber o seu limite, porque, querendo ou não, num boxe acaba sempre tendo uma competitividade. Então é questão de tomar cuidado. Eu não vou levantar 20 quilos se eu nunca levantei só porque a pessoa do lado está levantando. Eu não vou correr. Às vezes a gente é motivado, sei lá, né? Sabe, a gente tem que saber o nosso limite e tem que saber, olha, um levantador de peso olímpico demora anos para aprender a técnica. Eu não vou fazer uma argola de ginástica. É super difícil, é super lesivo. Então, é questão de você trabalhar suas aptidões até você chegar no nível que você consiga fazer tudo. Né? Isso. Tem algumas academias aqui em Atibaia que são muito boas, que tomam bastante cuidados. Graças a Deus a gente está bem servido nisso daqui na nossa região. Então é questão de adaptação, de você conversar com seus professores, passar as lesões que você teve e ele trabalhar. Você viu que você falou, tem essa outra lesão, a pessoa não deu muita importância, já fica com o pé atrás, tá? Tenta procurar outros profissionais, porque dá para ir fazendo uma adaptação. Eu acho que o esporte não pode ser nunca o vilão. O esporte geralmente tem que ser saúde, tem que ser motivação, tem que trazer coisas boas. É prazeroso, né? Exatamente. Tem que trazer esse prazer ali. Mesmo porque se a gente puxar, o Brasil é o segundo maior país de praticante de CrossFit. Então a gente tem um público muito alto. A gente só perde para os Estados Unidos. Então é o segundo maior país de praticante. Então é um número muito alto de praticante para a gente querer meio que criminalizar. Falar, não, é um esporte ruim e tal. Na verdade, a gente tem que se preparar para... Tem que ter o acompanhamento certo. Exatamente. Existe essa questão de... Voltando um pouquinho, falando ali do tênis. Tem alguma coisa... um impacto ali no uso daquele tênis para o CrossFit, ou mesmo para a corrida? Então, como são modalidades diferentes, aí a gente precisa direcionar. O CrossFit, geralmente, os tênis são mais duros, são mais parecidos com os tênis de levantamento olímpico, porém eles não podem ser tão rígidos, porque tem a parte de corrida, mas geralmente não são corridas tão longas, tá? Já a corrida tem que ter tênis mais confortável, geralmente são tênis mais leves, a maioria das pessoas optam por tênis com uma capacidade de absorção maior, porque é confortável. Mas isso depende muito da pessoa. Varia muito de pessoa para pessoa. Aí a gente tem vários tipos de pisada, onde muitas vezes essas pisadas acabam nem interferindo, porque a gente tem o fisiológico, mas às vezes tem o pé, é pronado, é supinado, mas a diferença é tão pouco que acaba não interferindo. Existem outras alterações que acabam sendo mais importantes. Quando a pessoa não sabe a pisada dela, se é pronada, supinada, neutra, a gente vai para qual? A gente vai para o neutro? O que você aconselha? Não mudar a pisada. Se ela já corre daquela maneira, a tendência é a gente preparar ela para correr daquela maneira. É igual a questão de fazer a pisada no corredor com antepé ou retropé, tá? Durante muito tempo se discutiu sobre isso e tentava corrigir.
porque tem algumas pessoas que correm com o retropé e bate o calcanhar no chão. Ali a gente leva algumas lesões. Na hora que a gente pisa com o antepé, a gente gera outras lesões, tá? Existe um certo, um errado? Não, não existe o certo e errado. Existe o certo para aquela pessoa. Então, muitas vezes não vale a pena a gente corrigir, a não ser que a pessoa tenha dor, aí a gente faz alguns ajustes, tá? Mas um ajuste muito grande de pisada não é indicado. É tá? porque vai mudar Porque vai trazer todas as alterações biomecânicas, de lombar, de joelho, de quadril. Então, a resposta pode ser muito... Isso, a resposta muitas vezes acaba sendo mais negativa. Bacana. Descanso também é treino? Descanso é treino. Descanso é primordial, porque é onde a gente vai ter todos os reparos teciduais, né? Musculares. O que você entende por descanso? Tem gente que fala, eu tenho que ter 8 horas de sono. É realmente 8 horas ou é o nosso corpo que também... Varia muito de pessoa para pessoa. A média, isso seria uma média, né? É igual a questão da água. Quanto que é o ideal de água? Depende. Para cada pessoa é de uma maneira. Mas a média é de 2,5 litros a 3 litros por dia, tá? Mas varia muito. A gente tem algumas outras variáveis, mas a média seria isso. Estou precisando beber mais água, né? Daqui a pouco. 3, geralmente 4. A água a gente faz através da avaliação da urina. Se a urina estiver clara, significa, clara da cor da água, significa que você está bem hidratada. Aí você vê, às vezes, boca seca, urina escura, significa que você está bem desidratado, tá? Então, geralmente, a gente até, nos clubes de futebol, eles colocam nos banheiros uma tabelinha com a coloração de cada urina, indicando se está bom, se está ruim, se está normal, e aí tem uma escala de coloração. Olha, no meu caso, eu tenho dores de cabeça, e quando a minha cabeça já começa, eu já sei que eu estou desidratada. Interessante quando você vai conhecendo o seu corpo. Sim. Cada um vai apresentar um sintoma. Sim. Eu já sei que Bom, eu sei que você está atendendo uma pessoa bem top, né? Nada mais, nada menos do que o Whindersson Nunes. Como é cuidar de uma pessoa tão famosa, né? Como ele, um atleta aí top? Então, é uma experiência bem legal. Porque, assim, querendo ou não, uma celebridade nível mundial, tem 48 milhões de seguidores no YouTube, no Instagram. Então, é uma pessoa que tem um apelo popular muito grande. E aí entrou aquela questão dele entrar na modalidade do boxe, vem se preparando há alguns anos. E eu recebi esse convite, inusitado do nada. Bacana. Achei até que fosse uma pegadinha, alguma coisa, porque eu recebi um WhatsApp. E aí, eu não acredito, assim, então, meu Deus. Nossa, será que é verdade? Aí foi bem legal fazer o acompanhamento dele. A gente fez o acompanhamento da primeira luta, né, pré-luta. Então a gente conseguiu fazer alguns ajustes das possíveis dores, porque ele é uma pessoa que passou do atleta recreacional, ele já fazia algumas outras modalidades de luta, mas passou para o nível competitivo. Teoricamente em um período curto, de 2 anos ali, 1 ano e pouquinho. Então a demanda dele foi muito grande, tá? Mas graças a Deus ele não teve nenhuma lesão mais séria, mais um acompanhamento, algumas desconfortos musculares, desconfortos articulares, mas é por questão de aumentar volume e intensidade. Mais um cuidado mesmo. Isso, para a gente evitar problemas futuros, né? Bacana. Deve ser mas muito. Dá um frio na barriga, né? Uma responsabilidade grande. Uma responsabilidade. Você tá, como você disse, você está na frente de uma celebridade. Sim. Putz, nossa, dá esse frio na barriga. Bom, eu gostaria que você falasse aqui para nós, para um atleta profissional ou não profissional, o que ele precisa fazer antes de começar uma atividade física? O que é necessário? Quais cuidados a gente precisa tomar? Assim, acho que o principal é ele passar num médico cardiologista, um ortopedista, fazer esse acompanhamento, essa triagem. Eles vão orientar. Hoje em dia tem uma especialidade da área médica que chama medicina do esporte, tá? Então ela já vai pedir todos os exames, todas as avaliações possíveis. Depois a gente faz um acompanhamento com o fisioterapeuta, ele vai orientar sobre a modalidade, sobre material, de repente modalidade do tênis, a raquete adequada, quais tipos de lesão, como é que ele está, a gente faz uma avaliação de força, de capacidade dele. Em cima disso, a gente orienta para ele
junto com o treinador, é muito legal essa relação, muitas vezes, com o treinador, com o preparador físico, para a gente aumentar a demanda dele gradativo, tá? Não é simplesmente comprar o material e praticar, Não é porque a chance... botar roupa, o tênis, vamos lá, né? Vi lá no YouTube, vamos começar, né? Pra Peguei uma planilha no Google. Peguei uma planilha no YouTube, ou aqueles exercícios, tem um monte, né? Porque tem uma galera ir lá e ficar... Não é bem assim. Não, é um pouquinho mais complexo. Pode ser que não te aconteça nada, mas existe uma probabilidade muito grande de você, a médio prazo, ter algumas complicações mais sérias. Bom, espero que todo mundo tenha pego aí as dicas, né? Do que a gente deve e que não deve fazer. Bom, Paulo, muito obrigada por estar aqui hoje, ter conversado, fazer essa resenha comigo, com a Glicogênio, com todo mundo aqui da Glicogênio. Para a gente fechar, deixa um recado para quem está assistindo a gente, para esses atletas, principalmente para os atletas que estão começando. O que você falaria para eles? Eu acho que a gente focou bastante nessa parte, que não é só apenas começar, é legal você ter um acompanhamento, evitar problemas futuros. O esporte, muitas vezes é saúde, mas muitas vezes ele pode trazer algumas complicações que não são tão boas assim, tá? Para quem quiser seguir um pouquinho mais do nosso trabalho, pode entrar lá no Instagram, @Vergari Fisioterapia. Se tiver alguma dúvida, a gente puder ajudar de alguma maneira, a gente está de portas abertas lá para receber vocês. Esse é um profissional excelente, já passei, olha, e continuo, né? Estamos ali. Então, mais uma vez, muito obrigada de ter vindo aqui. Né? Obrigado você. O tempo, ele é escasso, mas te agradeço. Obrigado pelo convite, a gente está à disposição. Espero segue que seja muito sucesso. Será. E segue a gente, pessoal. O Paulo Vergari, entram na página deles, vocês vão amar, ok? Muito obrigada, até a próxima Resenha Glicogênio. Até mais. Obrigado.